Neste vídeo, vamos mergulhar através da história e viajar até o primeiro século da era cristã e conhecer um pouco da vida de São Tomé, apóstolo de Jesus Cristo, do grupo dos 12, chamado Dídimo pelas Sagradas Escrituras, missionário e mártir na Índia, celebrado liturgicamente pela Santa Igreja no dia 3 de julho. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Não há cristão que não conheça da Santa Bíblia a saga de Tomé e seu processo de conversão, levado ao extremo quando desconfiou do mistério da ressurreição gloriosa de Jesus e a manifestação do próprio ressuscitado a ele, mandando que pusesse o dedo em suas chagas, comprovando o testemunho da comunidade, no qual não havia acreditado porque não tinha visto. A história desse santo apóstolo é muitíssimo parecida com a nossa, pois como ele, muitas vezes fraquejamos, descremos e até nos afastamos do seio da comunidade. Como ele, ademais, são todos os que se dizem cristãos, pastores, apóstolos, profetas e fundadores de igrejas, que duvidaram da comunidade e que forjaram novas empresas à sua imagem e semelhança. Diferentemente do apóstolos, eles não creem nem quando veem, permanecem descrentes e, separados, contribuem muito mais para a divisão do rebanho de Cristo que para sua instrução e reunião. No fundo, sabemos que questões econômicas estão em jogo e que, como Judas, preferem servir ao dinheiro que a Deus. Contando São Matias, que veio a substituir Judas Iscariotes no colégio dos 12 que haviam sido escolhidos por Jesus para sustentar a sua igreja no mundo, Tomé é o quinto do grupo dos 12 que celebramos desses 6 primeiros meses do ano no calendário civil. O que sabemos dele a partir das Sagradas Escrituras é bastante escassas, tendo em vista que, como já dissemos antes algumas vezes, o foco da Bíblia não repousa sobre qualquer outro personagem que não o próprio Deus, bem como na história de sua revelação e na experiência de fé da comunidade como um todo. Tomé era um dos 12, podemos afirmar isto com certeza bíblica, se bem que não conhecemos a história do seu chamado e os evangelistas não cuidaram de registrar. Não sabemos, ademais, de que cidade ele era ou que profissão exercia antes de ter sido convocado por Jesus para, com a autoridade dele, proclamar o reino de Deus, expulsar os espíritos impuros e curar toda sorte de males e enfermidades. Para bem da verdade, talvez nem possamos afirmar com plena certeza que Tomé fosse o verdadeiro nome do apóstolo que precisou ver para crer. Haja vista que, como explica por 3 vezes o evangelista João, ele era conhecido pelos demais como Dídimo, palavra que em aramaico significa literalmente gêmeo. Se de fato Tomé tinha um irmão gêmeo, não sabemos. Dos 4 evangelistas, João é o que dá mais destaque a Tomé, colocando-o no centro de pelo menos 3 passagens de elevado valor exegético, demonstrando nele um pessimismo e uma melancolia similar àquela que muitas vezes também nós revelamos no nosso peregrinar. Em João 11, versículo 16, por exemplo, quando Marta e Maria de Betânia mandaram chamar Jesus para que ele curasse seu irmão Lázaro, que estava doente, estamos aqui nos referindo à vivificação de Lázaro, pois Jesus, até aquele momento, não sabia que o amigo a quem tanto amava havia morrido, conforme João capítulo 11, de 1 a 44. Tomé se voltou aos demais discípulos e os encorajou. Vamos também nós para morrermos com ele. Disse isto porque na passagem imediatamente anterior, Jesus havia escapado por pouco da mão de seus inimigos de Jerusalém, e talvez agora em Betânia não teria tanta sorte. Depois, em João capítulo 14, versículo 5, já no contexto da Santa Ceia, Tomé se revelou bastante confuso. Voltando-se para Jesus, lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?
Ao que Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis o Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Por fim, na citação que mencionamos agora há pouco, em João capítulo 20, de 24 a 29, Tomé se revelou cético quanto ao testemunho da comunidade que viu o ressuscitado. Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. Transcorridos 8 dias, estando todos novamente reunidos, Jesus apareceu, desejou a todos sua paz e disse a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não seja incrédulo, mas crê. Ele creu, de fato, e proclamou sua fé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus então enalteceu a fé daqueles que, mesmo sem terem visto com os próprios olhos, se dispõem a crer no testemunho da Igreja. Outra passagem do Evangelho de João em que Tomé aparece é o capítulo 21, no epílogo, quando Jesus, ressuscitado, novamente se revelou aos discípulos às margens do lago de Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, identificado como Bartolomeu, Tiago Maior e João, filhos de Zebedeu, e outros dois cujos nomes o evangelista intencionalmente não mencionou. Por toda a noite eles tentaram pescar, mas sem nenhum sucesso. Pela manhã, quando se aproximavam da margem do lago, viram um homem, Jesus, ao qual não reconheceram de imediato, que lhes perguntou: Jovens, acaso tendes algum peixe? Ao que responderam: Não. Então Jesus ordenou: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles obedeceram e apanharam tantos peixes que apenas com dificuldades conseguiram arrastar suas redes para a praia. Reconheceram então Jesus, sentaram-se ao redor de algumas brasas acesas e comeram com ele, uma demonstração clara de que Jesus, ressuscitado, não era um fantasma ou um espírito sem carne e sem ossos. Exceto por estas citações, nada mais sabemos sobre Tomé com base nas Escrituras. Óbvio que podemos contá-los em muitas outras passagens em que o grupo dos 12 é mencionado conjuntamente, como em Mateus capítulo 20, versículo 17, em Marcos capítulo 4, versículo 10 e 9, versículo 33 a 35, e Lucas capítulo 22, nos versículos 28 a 30. Naturalmente, ele estava também presente quando Jesus ascendeu aos céus, bem como no dia do Pentecoste cristão. Depois do Pentecostes, tanto por meio das Escrituras quanto por meio da tradição apostólica, sabemos que os 12, assim como também muitos outros discípulos de Jesus, se espalharam pelo mundo até então conhecido, cumprindo o mandamento que lhes havia sido transmitido de levar o Evangelho a todos os povos. Os Atos dos Apóstolos, no entanto, não dizem para onde Tomé foi, nem as cartas paulinas e nem as católicas. Tudo quanto mais dissermos sobre ele provém, portanto, de outras fontes, inclusive de evangelhos apócrifos, que, como já dissemos em outras ocasiões, nada acrescentam à fé, devendo ser lidos com muito cuidado, pois ainda que alguns gozem de certa credibilidade, outros servem mais para confundir que para esclarecer. A tradição Malabar na Índia, onde Tomé é cultuado há 2000 anos, afirma que foi ele que introduziu o Evangelho naquela região, onde sua pregação teria conquistado um número tão elevado de seguidores que ele acabou atraindo a inveja e o ódio de alguns sacerdotes hindus, tendo sido por isso morto com lanças em torno do ano 72. Outra antiga lenda afirma que Tomé via como os cristãos da região temiam o avanço do mar sobre a costa indiana, e ele, tendo invocado o nome de Jesus, fincou um poste no chão e determinou que, daquela marca, as águas nunca avançariam, acalmando assim os ânimos dos fiéis.
É muitíssimo interessante notar que, no decorrer da história, a região de Malabar foi surpreendida diversas vezes por tsunamis que, porém, nunca chegaram aos pés do Porte de São Tomé. O milagre foi observado diversas vezes, inclusive por hindus que, diante do fenômeno, declararam paz com os cristãos. De fato, o tsunami que ocorreu no ano de 2004, por exemplo, que atingiu 14 países, sobretudo na Ásia, e que causou a morte de mais de 230 mil pessoas, não se atreveu a ultrapassar o local supostamente demarcado pelo apóstolo há quase 2000 anos, e a igreja onde se veneram suas supostas relíquias não sofreu nenhum estrago, nem pelo terremoto que precedeu o tsunami, nem pelas águas que avançaram terra adentro, tendo servido de refúgio para muitos desesperados. Verdade ou não, a história do porte que o apóstolo teria fincado na Índia, somos levados à mesma circunstância em que ele se encontrou no cenáculo de Jerusalém. Crer ou não crer no testemunho da comunidade? Historicamente, sabemos que, quando os portugueses chegaram àquela região da Índia no século XVI, eles encontraram ali uma igreja de bases sólidas e muito devota a Tomé, bem como conseguiram identificar o túmulo e a lança que teria lhe ferido mortalmente no ano 72, no exato local em que ele era cultuado há centenas de anos. Também as pesquisas arqueológicas mais recentes corroboram o testemunho que vem sendo afirmado pelos cristãos indianos há 2 milênios. Tomé evangelizou de fato parte da Índia, onde morreu mártir no primeiro século. Outra tradição, porém, a da igreja de Edessa, atual Sanliurfa, na Turquia, afirma que Tomé morreu ali, e não na Índia, ou que, pelo menos, parte de suas relíquias foram transferidas para lá ainda nos primeiros séculos do cristianismo, exatamente no dia 3 de julho do ano 232, sendo preservadas numa capela dedicada a ele, um templo que, pelo que sabemos do testemunho da peregrina Egéria, existiu até o final do século IV. No que se refere a testemunhos históricos, Orígenes, de fato, afirma que Tomé evangelizou primeiro a Pérsia e a Síria, mas nada diz sobre ele morrido ali. Acerca de São Tomé, interessa observar também que a ele é atribuídos 2 textos apócrifos. Um Atos de Tomé, dos princípios do século III, e um Evangelho, um documento bastante antigo, escrito em torno do ano 200 da era cristã, cuja cópia foi encontrada em 1945 na biblioteca de Nag Hammadi. Com a Santa Igreja, porém, não cremos que nenhum dos textos pertença verdadeiramente ao apóstolo, e a importância deles só se deve em caráter de curiosidade, ainda mais porque diversas de suas passagens contradizem os textos canônicos da Escritura. No mais, Tomé é também citado no apócrifo A Passagem de Maria, que conta como a Santíssima Virgem, tendo completado sua missão neste mundo, foi elevada aos céus, em corpo e alma, viva, ressuscitada. Numa das versões do apócrifo, Tomé aparece como sendo a única testemunha da Assunção de Maria e teria inversamente sido desacreditada pelos demais discípulos, até que eles, tendo ido ao túmulo onde o corpo dela havia sido depositado, não o encontraram. Por ocasião da audiência geral do dia 27 de setembro de 2006, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, disse sobre São Tomé: a determinação dele em João capítulo 11, versículo 16, é deveras exemplar e oferece-nos um precioso ensinamento. Revela a disponibilidade total de aderir a Jesus, até identificar o próprio destino com o dele e querer partilhar com ele a prova suprema da morte. Uma segunda intervenção de Tomé está registrada na última ceia. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos nós saber o caminho? João capítulo 14, versículo 5. Na realidade, com esta expressão,
Ele se coloca num nível de compreensão bastante baixo, mas estas suas palavras fornecem a Jesus a ocasião para pronunciar a célebre definição: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Portanto, Tomé é o primeiro a quem é feito esta revelação, mas ela é válida também para todos nós e para sempre. Todas as vezes que ouvimos ou lemos essas palavras, podemos colocar-nos com o pensamento ao lado de Tomé e imaginar que o Senhor fala também conosco como falou com ele. Depois, muito conhecida e até proverbial é a cena de Tomé incrédulo, que aconteceu 8 dias depois da Páscoa. Num primeiro momento, ele não tinha acreditado em Jesus, que apareceu na sua ausência. Tomé considera que os sinais qualificadores da identidade de Jesus são agora, sobretudo, as chagas, nas quais se revela até que ponto ele nos amou. Nisto, o apóstolo não se engana. Como sabemos, 8 dias depois, Jesus aparece no meio dos seus discípulos e desta vez Tomé está presente. Ele reage com a profissão de fé mais maravilhosa de todo o Novo Testamento: Meu Senhor e meu Deus. João capítulo 20, versículo 28. A este propósito, Santo Agostinho comentou: Tomé via e tocava o homem, mas confessava a sua fé em Deus, e não via nem tocava, mas o que via e tocava levava-o a crer naquilo de que até aquele momento tinha duvidado. O caso do apóstolo Tomé é importante para nós pelo menos por 3 motivos. Primeiro, porque nos conforta nas nossas inseguranças. Segundo, porque nos demonstra que qualquer dúvida pode levar a um êxito luminoso, além de qualquer incerteza. E por fim, porque as palavras dirigidas a ele por Jesus nos recordam o verdadeiro sentido da fé madura e nos encorajam a prosseguir, apesar das dificuldades, pelo nosso caminho de adesão a ele, concluiu o Papa Bento XVI na audiência geral. Particularmente, pois, neste dia em que o celebramos, rogamos a São Tomé sua poderosa intercessão de junto de Cristo ressuscitado, sobretudo, a fim de que, superadas as nossas dúvidas, possamos com ele repetir com ardorosa fé: Meu Senhor e meu Deus. Que a seu exemplo, ainda que desconfiemos do risco de morte mediante o anúncio do Evangelho, jamais deixemos de proclamar a palavra da vida, o próprio Cristo que nos leva ao Pai. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo, que ele reconheceu como Senhor. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. São Tomé, rogai por nós.